A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lava e Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Em Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Boa tarde, senhores. Estamos lá com mais um programa Cidade Revista. No programa dessa tarde, recebemos o Dr. Paulo Brescovic. Dr. Paulo é juiz do trabalho e veio aqui a Juína para fazer uma palestra lá no CDL. O título da palestra é Acidente de trabalho não é fatalidade, é falta de prevenção. Eu acho muito oportuna a presença do Dr. Paulo, porque nós sabemos que esse número de acidentados é assombroso. E é importante para toda a sociedade que alguém com conhecimento dele venha à nossa cidade para iluminar, jogar um pouco mais de luz num problema tão grave e que vitima um número enorme de trabalhadores, deixando famílias ao relento, com dificuldades que todos nós conhecemos. Doutor Paulo, eu fico muito feliz que o senhor tenha podido vir conversar conosco. Muito obrigado. Vicente Lino, muito obrigado a você pela oportunidade, pela TV Record, de nos receber aqui. E eu é que digo que a sociedade precisa receber informações. E o nosso objetivo nessa interlocução do direito, da magistratura, com a sociedade é enriquecer, é trazer a ela alguns aspectos daquilo que nós entendemos relevante. Então, sinto-me muito feliz em estar aqui em Juína, poder falar contigo e com os telespectadores do seu programa. Doutor Paulo, eu queria começar a nossa conversa com números que eu estou assustado. São números significativos. Vou passar para o senhor algum. Aliás, seria melhor o senhor me passar, mas eu vou passar só um aqui que eu estou assustado. Anualmente, 337 milhões de acidentes de trabalho acontecem em todo o globo. Destes, 2 milhões e 300 resultam em morte ao longo de 365 dias. Não é muito assustador, doutor Paulo? É assustador, Vicente. Nós vivemos, no que diz respeito às relações de trabalho, uma verdadeira guerra civil. Esses dados, eles são muito superiores a muitos conflitos armados que nós vivenciamos hoje no globo. Mas isso é um dado histórico que, infelizmente, perdura. Se nós analisarmos todo o retrospecto do trabalho, nós sabemos que ele, por muitas vezes, foi tratado como algo penoso, como algo vinculado à escravidão, com pagamentos muito inferiores ao valor que deveria ser a ele dado e retribuído. E nós colocamos, então, assim, ao longo da história, a relação de trabalho como algo de segunda categoria, de segunda classe. E, paralelamente a esse efeito, que é um efeito sociológico, nós também negligenciamos com tudo aquilo que está no entorno da relação de trabalho. Dentre esses itens é a questão da segurança.
Eu estou entendendo, realmente, olha, eu não tinha pensado ainda por esse lado. Quando se refere ao trabalho em seu período histórico, percebe-se uma multidão, num período de quase 4 séculos, trabalhando no regime escravagista. É impressionante. E aí, não esquece de direito, esquece de proteção, é preso, acorrentado e vai receber chibatada ao longo dos séculos. Em vários momentos, não só negro, como lá no Egito já existia. Doutor Paulo, será que é possível, será que seria correto afirmar que o que o senhor denominou negligência, hoje guarda uma relação com essa história de subtrabalho, de trabalho subhumano? Sem dúvida nenhuma. Nós trazemos isso no nosso subconsciente. E não precisamos voltar ao tempo da Grécia, ao tempo de Roma, onde os vencedores transformavam os vencidos em escravos. Não precisamos voltar tão longe. Vamos nos reportar a história não muito antiga do Brasil. No nosso império, no primeiro e no segundo impérios, nós tivemos a escravidão como a sustentação de toda a economia do Brasil, seja ela da cana-de-açúcar, no primeiro momento, que se concentrou no Nordeste, depois uma migração para o ciclo da borracha e depois, sistematicamente, para o ciclo do café no Centro-Sul. Toda essa economia sustentada pelo trabalho escravo e negro, porque o trabalho escravo nem sempre foi vinculado à cor da pele. Mas naquele momento histórico e econômico do Brasil, o trabalho escravo estava vinculado à cor da pele. Importávamos negros da África, como hoje importamos qualquer produto da China. Verdade. E fomos o último país a abolir a escravatura. O último país a dizer que o trabalho escravo e negreiro estava extinto. E quando isso aconteceu, nós tivemos um fenômeno importante, que era a importação de escravos proibida. Porém, nós não proibimos a migração interna desse trabalho escravo. Então, nesse ciclo que se deu do término do ciclo do açúcar, do ciclo da borracha para o ciclo do café, nós tivemos uma migração interna de escravos muito grande. E depois, Vicente, ainda pensando na questão histórica, nós tivemos essa mão de obra escrava substituída pelos migrantes que vieram da Europa, que tiveram um tratamento análogo, muito semelhante ao dos escravos. Eles foram morar nas senzalas, eles não tinham acesso à compra de terras, ficavam, então, devendo a passagem para vir ao Brasil. Depois tinham que comprar os seus produtos, os seus mantimentos nas vendas dos donos das fazendas, antigos escravocratas. E isso se perdurou e foi se perpetuando. Doutor Paulo, quase que é correto afirmar que um dia desse, isso ainda existia aqui mesmo no Brasil, no Nordeste, no ciclo da cana-de-açúcar, no coronelismo que acabou implicando na questão eleitoral. Olha, se a gente sair hoje que eu digo hoje, no mês de agosto, a gente vai se deparar com alguma coisa parecida com isso. Agora, isso acaba, eu estou só tentando, doutor Paulo, fazer uma ligação dessas ações, desse registro histórico, que o senhor fez com muita precisão, a tal negligência do trabalho para a segurança, o que implica nesses números assombrosos que eu disse. É disso que estamos falando, né, doutor Paulo? Exatamente. O registro histórico nos traz até isso e vai nos manter um bom período, infelizmente, ainda atrelado a isso, talvez por uma questão cultural, e daí que entra o trabalho do senhor, que magistralmente defende o término disso, que vai demorar. Vai demorar porque, infelizmente, você pontuou muito bem. Nós mudamos o nome, mudamos a cor, mas o trabalho em condições análogas de escravo existe. Existe ainda no estado de Mato Grosso, existe no nosso vizinho Pará, que é o campeão nessa modalidade, e existe ainda em vários países. A China é um exemplo disso.
A África inteira. E nós importamos mão de obra escrava também. Quando nós permitimos que os nossos vizinhos bolivianos saem das suas cidades, da Bolívia, porque não têm condições econômicas de lá sobreviver, e vão a São Paulo trabalhar na nossa indústria têxtil. E aí nós temos toda essa estruturação baseada em uma mão de obra oprimida, e aí vamos trabalhar com questões de acidente de trabalho, de adoecimento, enfim, toda essa mazela que você nos disse, e aí eu repito, nós temos produzido uma legião de pessoas acidentadas, doentes e incapacitadas, não só para o trabalho, mas para a vida enquanto cidadãos. É verdade. Doutor Paulo, eu queria falar dos nossos dados. No caso nosso, eu citei o número aqui que eu fui pesquisar para conversar com o senhor, mas aqui no Brasil nós temos, só tem esses números, no caso brasileiro qual que é, e também em especial no Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é o segundo estado no centro-oeste com o maior índice de acidentes e doenças ocupacionais. O Brasil produz por ano quase 800 mil acidentes de trabalho. Isso significa dizer, assim, num comparativo, que a população equivalente a Cuiabá e Várzea Grande sofre um acidente de trabalho por dia, que mais ou menos a Baixada Cuiabana tem algo próximo de 800 mil habitantes. Então significaria dizer que cada um dos moradores de Cuiabá e Várzea Grande sofreria um acidente de trabalho, isso para revelar quanto é importante e relevante e expressivo esse número. Evidentemente que esses acidentes todos, eles não são fatais. Nós temos algo próximo a 3 mil acidentes fatais por ano, devidamente registrados. O que não significa dizer, obviamente, que são os dados totalmente verídicos, totalmente representativos dos acidentes ocorridos. Não. Nós temos também subnotificações. Nós temos acidentes de trabalhos que não são devidamente notificados. E temos alguns acidentes que ocorrem muito, que não são considerados especificamente como acidente de trabalho. Por exemplo, o motorista que se acidenta na estrada, e nós temos inúmeros problemas de escoamento dos nossos produtos primários, seja na agricultura, seja na pecuária. Esses motoristas que batem, que viajam à noite, que sofrem esses acidentes, essa estatística é computada como um acidente de trânsito e não como um acidente de trabalho. O que potencializaria mais ainda esse número. Agora, ainda que não, 3 mil já é muita gente. É muita gente morrendo em relação ao trabalho. O trabalho, Vicente, ele não pode ser um meio de morte, ele tem que ser um meio de vida. Porque quando nós saímos de casa, todos nós que trabalhamos, seja empregado, seja empregador, somos todos trabalhadores. Quando nós saímos de casa para prover as nossas famílias, nós precisamos sair de casa, trabalhar e retornar ao final do dia para o convívio dos nossos amigos, dos nossos familiares. Quando isso não acontece, esses 3 mil casos que ocorrem por ano, isso significa um sinal de alerta. Alguma coisa está errada dentro da estrutura de proteção de trabalho. E é dentro dessa estrutura de proteção de trabalho que nós precisamos atuar. Porque acidente de trabalho não ocorre por acaso. É falta de atenção. Eu quero tocar nisso daqui a pouco no segundo bloco, porque o título da palestra do senhor, eu acho importante ele. Como é que é? Não é fatalidade, é falta de prevenção. Senhores, estamos conversando com Sua Excelência, juiz Paulo Brescovic. Tratamos aqui de acidentes do trabalho, voltamos já para o segundo bloco. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave e Leva Lavanderia, você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Em Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195.
para cuidar melhor de sua saúde. A Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta. Estamos com o Dr. Paulo Brescovic, que trata sobre segurança no trabalho. Dr. Paulo, nós falávamos do número, o número é assustador, fizemos um registro histórico breve, mas eu queria tratar também dos custos. Olha, eu fico a imaginar o custo disso para a sociedade, para as empresas, para as famílias. Temos esses dados, doutor? Temos. O Brasil gasta por ano 4% do seu PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto. Toda a riqueza que o país produz, 4% dessa riqueza, ele gasta com o sistema de custeio da Previdência com acidente de trabalho. Vicente, isso é algo aproximado a 71 bilhões de reais por ano. É um dinheiro que nós estamos gastando para tentar reparar mazelas físicas, psíquicas e familiares decorrentes de acidentes de trabalho que seriam absolutamente evitáveis. Absolutamente evitáveis. Então, afora esse custo para o Estado, nós temos também um custo social enorme. Quando os provedores não retornam para suas casas íntegros, eles também trazem consigo um custo social e familiar muito grande. Porque são famílias que se dilaceram em razão da perda do seu provedor ou da redução da capacidade laborativa desse seu provedor, que ao se acidentar e ficar incapacitado, ele passa em um determinado momento a não ser mais a referência na sua família, ele passa a ser um problema para a família, que tem que destacar alguém para cuidar, que tem que contratar alguém para cuidar. E, paralelamente a esse custo, portanto, do Estado, o custo, a sociedade, as famílias, nós temos um custo aos empregadores. Quando um acidente de trabalho acontece, tendo por causa e por responsabilidade do empregador, ele está sujeito também a sofrer ações de indenização, que valores serão computados e representados em uma condenação. E essas condenações são destinadas ao próprio vitimado, se permanece vivo, ou aos seus familiares, se ele morreu. E essas condenações são pela morte, são pela redução da capacidade laborativa e por danos morais. Valores expressivos. O doutor Paulo, e uma coisa, há valores que não pagam, por maiores que sejam. Você tem uma pessoa incapacitada, aí vem uma questão que vai lidar na psique da pessoa, ele está psicologicamente afetado, ele está deprimido, e por maior que seja a indenização, pode estar faltando um membro ou mais. Eu acho que, eu concordo, a grande questão é o que o senhor defende, prevenção, para evitar toda essa dor, toda essa perda irreparável. Embora o custo seja esse, em determinado momento não se está reparando nada. Não se repara. Não é? Uma vida não tem reparação. Não tem. E mais do que isso, Vicente, as pessoas quando se acidentam
e acabam ficando lesionadas, gravemente lesionadas, inaptas para o trabalho, ela perde aquilo que é a sua dignidade. E aí nós temos um contraponto, um paradoxo, que aí ele é até filosófico. É dizer o seguinte: se o trabalho é tratado ao longo dos anos de uma forma um pouco depreciativa, como vimos e conversamos já no primeiro bloco, o ser humano ele tem em si que o trabalho é algo estruturante da sua própria existência. Verdade. Sem o que ele não consegue manter-se digno. Então esse paradoxo ele está muito mais ligado a questões externas do que a questões internas do ser humano. Então, depois que nós saímos da vida adolescente e caminhamos para a vida adulta, nós gastamos ou despendemos mais tempo trabalhando do que com outras atividades. E isso é íncito do homem. E quando isso é retirado do homem, ele perde um pouco de sua dignidade. É do que falamos agora. Como reparar isso? É irreparável. É irreparável. Doutor Paulo, eu queria tratar de outra questão, sempre ligada a isso. O que ocorre é o seguinte: eu não sei se sempre se pode debitar o acidente à falta de prevenção. Pode ser que existam acidentes humanamente impossíveis de ser evitados, o senhor que vai nos ensinar. Mas uma outra questão que eu queria também que o senhor dissesse é quanto ao recrutamento. Há uma questão que precisa ser também colocada, que é o senhor recrutar a pessoa certa para o lugar certo. O senhor acha que isso pode também implicar em maior dano, maior aumento do acidente? Vicente, você tocou num ponto importantíssimo. O recrutamento do trabalhador, ele é fundamental. E as empresas têm que estar preparadas para isso. Hoje nós vivemos num mercado muito competitivo, onde o custo de contratação de mão de obra é muito alto no Brasil. E os produtos brasileiros competem com produtos chineses, onde a mão de obra é uma mão de obra escrava. E o custo dessa mão de obra no Brasil se agrega ao produto e, por vezes, o torna pouco competitivo ou pouco atraente se comparado com um produto vindo do exterior. Então, as empresas precisam ter nos seus contratantes, nas pessoas que vão fazer as entrevistas, exatamente o perfil do trabalhador que elas precisam, para identificar no candidato se ele se encaixa e se amolda. Vamos pegar um exemplo aqui. Se precisamos de um trabalhador para um período noturno, nós precisamos saber se aquele trabalhador tem condições físicas e psíquicas de permanecer acordado à noite. Porque desde que nós somos e nos entendemos como seres humanos, nós desenvolvemos um mecanismo de proteção contra os nossos predadores pré-históricos, de ficar acordado de dia e nos esconder à noite. E ao nos escondermos à noite, fora da luz do sol, nós desenvolvemos a capacidade de repor nossas energias por meio do sono. E nós precisamos dormir. E a abstinência do sono é uma das causas principais de acidentes de trabalho, porque o cansaço mata. Então nós precisamos saber se aquela pessoa que está se propondo a trabalhar à noite, ela tem aptidão para ficar acordada à noite. Porque se ela dormir, ela vai, primeiro, causar um acidente. E quanto maior for o cansaço, maior será a gravidade do acidente, porque ela não vai saber reagir ao acidente. Então, Perdão. Não, desculpa, é que estamos falando, sobre a hora que o senhor falou disso, eu lembrei de acidente e toda hora o sujeito fala assim: não, eu dormi no volante. É disso que estamos falando. É disso que nós estamos falando. Ele dormiu ao volante. Ele sofreu um acidente grave que perdeu um membro porque ele estava extenuado com o trabalho. Então o cansaço mata. E nós precisamos, e cientificamente é comprovada, que a carga de trabalho nossa, ela deve observar os nossos limites. Então não é por outra razão que nós temos jornadas de trabalho específicas. E isso deve ser identificado no momento da contratação, para responder a sua pergunta. As empresas precisam então se organizar bem, porque se o empregado não se adequa à função para a qual foi contratado, ele vai ser demitido. E demissão é custo, e não é um custo barato.
É um custo caro. Nós investimos na qualificação, na contratação, pagamentos de tributos e a nossa folha de pagamento sofre tributação excessiva. E quando nós rompemos uma relação de contrato, nós trazemos para o empresário, para o empregador, o custo dessa demissão. E isso precisa ser repensado. Olha uma coisa, doutor Paulo. Eu conversei aqui com um médico do trabalho há algum tempo. Ele fez um comentário uma vez que as empresas às vezes terceirizam o serviço. E ao terceirizar, aquela terceirizada em geral é menor do que a grandona que ganhou a licitação. E aí ela contrata, ela é menor, ela contrata deixando de atender algumas normas de segurança. Ele me contou isso num programa gravado, de que ele tinha lá, era uma lagoa, precisava fazer uma limpeza. No primeiro momento aquilo não seria tão difícil, mas quando terceirizou o serviço, você precisava de ter alguém que mergulhasse para limpar e etc, etc. Aí já vem uma quantidade de equipamento de segurança, de escafandro, de etc, para o cara, que ultrapassava toda e qualquer possibilidade daquela empresa que foi contratada atender a exigência da grande empresa, que por sua vez não iria atender também ao Estado que havia contratado. Eu acho que o senhor acaba de colocar o seguinte: a ideia de não ter um bom contratador, um bom RH, que acompanhe a necessidade de cada um e para que esteja cada um no seu local exato, onde está mais apto, pode ser causadora de acidentes. Sem dúvida. Porque eu contrato o rapaz que tem aptidão para um determinado serviço por medida de economia ou por desconhecimento, qualquer que seja o motivo, eu acabo contratando para outro setor. E fui eu, na contratação, que acabei o condenando ao acidente. É disso que estamos falando, doutor Paulo? É disso que estamos falando, Vicente. E você toca num aspecto importante, que é a terceirização, que no nosso país muitas vezes está ligado à precarização. Então, é claro, e nós não podemos negar isso, nós vivemos num país que é um país capitalista, onde os empresários precisam e devem ter lucros. É isso que sustenta uma nação. É a capacidade de produzir riquezas. E a capacidade de produzir riqueza está intimamente ligada ao trabalho do empresário, ao trabalho dos seus empregados. E a terceirização é uma forma transversa que muitas vezes é usada para dar a esse empregado terceirizado uma capacitação muito inferior àquela exigida de um empregado diretamente contratado. Uma fiscalização muito inferior. Eu sempre digo, Vicente, e nós temos assim na Justiça do Trabalho, e nós da Justiça do Trabalho temos essa convicção, que muitos empresários nos olham assim, não, eles vêm para atrapalhar. E é fato. É que o nosso sistema legislativo é um tanto quanto complexo, e nem todos têm o exato domínio dele. E é difícil de tê-lo, isso é fato. Mas também nós temos que pensar em uma coisa, que nós respeitamos muito a figura do empresário e também respeitamos muito a figura do empregado. Mas nós precisamos fazer uma conjugação desses fatores. A prestação de trabalho, com segurança, dignidade, geração de lucros para o empregador. Então não há necessidade de temermos a intervenção da justiça, porque nós também não gostamos de intervir, nós gostamos que as coisas fluam sem que haja nenhum problema. Conversei com o juiz do trabalho daqui de Juína, nós falamos agora um pouquinho de terceirização, e ela disse para mim: Vicente, o problema é o seguinte, não é que eu seja contra a terceirização, é porque querem terceirizar tudo, Vicente, e tudo não pode ser terceirizado. Há atividades que eu concordo, não. Então, quando isso aparece lá, os empresários aqui da cidade já me conhecem e sabem que eu vou usar do direito, vou usar da lei para evitar terceirização desnecessária. Senhores, estamos conversando com Sua Excelência, o juiz Paulo Brescovic. Tratamos de terceirização, tratamos de segurança do trabalho, acidentes do trabalho. Voltamos já para o terceiro bloco.
A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave e Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Senhores, estamos de volta conversando com Sua Excelência, o juiz Paulo Brescovic. Tratamos aqui de segurança de trabalho. Doutor Paulo, a Organização Internacional do Trabalho tem, com certeza, uma importância muito grande nessas relações. E eu sei que ela, de vez em quando, até intervém com essa ligação que tem com a ONU e tal. Eu queria que o senhor dissesse a importância desse organismo no Brasil. Eles conseguem ser úteis nos ajudando aqui? Vicente, é muito importante. Nós precisamos analisar o Brasil e os demais países membros da ONU de uma forma conjuntural. E ao assim fazermos, nós vamos descobrindo aquilo que chamamos de pontos fortes de um, pontos fortes de outro e os respectivos pontos fracos. Isso é importante porque revela uma evolução. Nós temos convenções da OIT que, quando subscritas pelo Brasil, elas passam a valer como norma interna. E é importante essa diretriz porque esse programa do trabalho seguro do Tribunal Superior do Trabalho, do qual estamos falando, ele teve exatamente uma construção científica com base nos estudos provenientes da OIT. Então nós queremos fazer com que o Brasil se instale no que diz respeito à segurança do trabalho aos países desenvolvidos que nos inspiram e também inspiram a OIT para regras de conduta na questão do trabalho. Isso é importante. Nós precisamos ter essa troca de experiências para fazer com que todos consigam evoluir. Os países membros, o Brasil e os brasileiros. Doutor Paulo, é correto, então, afirmar que a maior contribuição que essas organizações dão é o fato de que lidam com países que são bem mais adiantados do ponto de vista da prevenção e fazem com que essas normas aplicadas nesses países sejam aplicadas também em países onde o número de acidentes é maior. É disso que estão falando, né? É disso também. É muito importante. É muito importante, é disso também. Mas a ONU lida também com países muito piores que o Brasil. E é uma relação pendular. Nós precisamos nos ver assim, os extremos não são os pontos de referência. É o meio, é o equilíbrio que deve ser buscado. Então nós não podemos ter uma relação de trabalho totalmente expositiva do trabalhador no ponto de vista econômico e pessoal, e também não devemos ter uma relação econômica absolutamente expoliativa. O que nós precisamos é trazer esse pêndulo ao centro e dizer, precisamos gerar riqueza, o empresário precisa disso como fonte de sua existência econômica,
com a proteção do meio ambiente de trabalho. É nessa relação e correlação que se encontra o equilíbrio e a função social da propriedade industrial, da economia e do ser humano como fonte e destino de proteção estatal. Doutor Paulo, eu queria falar sobre as principais causas, mas eu já quero adiantar que talvez a exigência maior do que a capacidade do colaborador pode ser uma dessas causas. Como é que o senhor vê isso? É a história da produtividade. Você tem que produzir mais, porque eu tenho que entregar o prédio na data tal. Será que aí pode essa pressão ser causadora do aumento do número de acidentes? Essa equação é uma equação difícil, Vicente. Nós vivemos nesse mundo competitivo, onde as metas a serem cumpridas, elas são, por vezes, exigidas ao extremo. Isso é causa de adoecimento físico e psíquico. Então, há uma pressão psicológica, por vezes, que se impõe a determinados grupos de trabalhadores e até mesmo de empregadores, que, por vezes, desistem das suas atividades econômicas. Olha, isso não dá para mim. Então, talvez isso seja muito mais uma razão conceitual de onde é que se quer chegar com essa atividade empresária ou não. Mas, por certo, nós precisamos tomar cuidado, porque o nível de adoecimento psíquico tem aumentado exponencialmente. E aí se diz, bom, a depressão é o mal do século. Essa é uma máxima que circula nas conversas, como sempre. E uma boa parte dessas causas de depressão ou de doenças psíquicas decorrem do trabalho. O ideal seria saber medir isso. Minha avó dizia medir água com fubá. O senhor disse trazer o pêndulo para o centro. Acho que qual é a carga ideal, ou qual é a carga mais suportável? De que maneira eu vou ter um colaborador mais produtivo porque mais saudável? Talvez seja esse o ponto que precisa ser visto ou não, doutor Paulo. É disso que estão falando, né? A legislação estabelece jornadas de trabalho para determinados segmentos. Essa carga de trabalho mensurada no tempo, ela não é fruto de um acaso. Ela é fruto de um trabalho científico desenvolvido há muitos anos, que chegou à conclusão de que para determinadas atividades há um limite de exposição. Então nós temos trabalhos que são muito pesados e que precisam ser feitos. E precisam ser feitos em regra pelo homem. Porque temos máquinas, mas o homem ainda é insubstituível para muitas das atividades. Ele pode praticar atividades dessas condições? Pode. O que ele precisa é ter os intervalos de recuperação que correspondam à gravidade da atividade que ele faz. Vou te dar um exemplo. Isso me chamou a atenção há poucos dias, quando fui a uma loja de materiais de construção. Vi uma pessoa carregando um saco de cimento que pesa 60 quilos. E isso a gente tem em mente desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo alguém carregando um saco de cimento com 60 quilos. Eu falei assim, mas por que será que não se diminui o peso de um saco de cimento? Por que eu não posso comprar 3 sacos de cimento de 20 ao invés de um de 60? Esses 20 eu posso chegar em casa eu mesmo e movimentá-lo. Se eu comprar um de 60, eu não vou conseguir isso. Um de 20 quilos, qualquer pessoa de 18 a 60, 70 anos movimenta. O de 60 não. A quantidade de cimento é a mesma. É a mesma. O Brasil está muito atrasado nisso. Para os padrões europeus e americanos, o peso máximo é 25 ou 20 quilos. Então nós precisamos nos adequar, são medidas muito simples. Muito simples. Qual é a diferença de um saco de 60 quilos e 3 de 20 quilos? E se a gente começar a olhar no nosso entorno, nós vamos ver grandes problemas nos nossos escritórios, nas nossas salas de televisão, nos nossos ambientes onde os nossos filhos, nossos netos
estudam e passam horas e horas no seu computador. Será que nós estamos seguindo normas de ergonomia? Ou será que esses problemas que hoje temos, principalmente problemas na coluna, problemas de acuidade visual, nós vamos agravar essa situação? Essa nova geração que vem aí, ligada a computadores, jogos eletroeletrônicos, por certo, nos dará uma resposta daqui a uns anos. Então, é mais grave. Então, está começando mais cedo. Então, o problema está começando antes da pessoa ingressar no mercado de trabalho. Talvez possamos dizer isso, né, Zé Paulo? Nós estamos adoecendo mais e mais cedo, em razão do comportamento que temos. E isso não é só no trabalho, não é só no emprego, é no geral. Porque nós talvez estamos nos cuidando menos. E aí nós agravamos a nossa condição. E isso é preciso ser pensado, é preciso ser refletido. Então, nós não podemos atribuir toda a culpa do adoecimento ao empresário, ao empregado. Mas quando estamos aí especificamente tratando de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, nós temos que pensar no meio ambiente de trabalho onde estamos inseridos. E aí nós precisamos tomar medidas simples, como essa, de trocar o paradigma do saco de cimento, de mudar a cadeira onde se está trabalhando, de não atender ao telefone e ficar teclando no computador. O acúmulo de maus hábitos nos levará, por óbvio, a uma doença, que nem sempre está ligada ao trabalho. E o adoecimento nessas condições vai nos trazer prejuízos físicos e patrimoniais. Doutor Paulo, quero falar com o senhor no próximo bloco sobre os equipamentos de segurança. Estamos conversando com Sua Excelência, o juiz Paulo Brescovitch. Voltamos já para o último bloco. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave e Leva Lavanderia, você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. De volta, senhores, programa Cidade Revista, conversa com Sua Excelência, o juiz Paulo Brescovitch. Doutor Paulo, equipamento de segurança. A minha dúvida é, será que nós estamos equiparados a outros países mais adiantados no que se refere aos equipamentos de segurança? Luva, óculos, etc. Estamos bem aí? Estamos bem, Vicente. Os equipamentos aprovados, certificados, são equipamentos importantes e bons. Eles têm uma importância muito grande para evitar ou reduzir doenças e acidentes de trabalho. E esse é um ponto que eu sempre abordo. O empregador é obrigado a comprar bons equipamentos certificados e fornecê-los aos seus empregados. Mas ele tem uma obrigação adicional. Ele tem uma obrigação de
fazer com que o empregado use o equipamento. Não basta entregar. O seu poder de dirigir também está ligado a fazer, a obrigar a utilização do equipamento, sem o que ele não se exime da sua responsabilidade. E quando eu falo com empresários, muitos deles me dizem o seguinte: eu dou equipamento, mas ele não quer usar. Ele se recusa a usar. E a minha resposta é muito simples e pronta a isso. Advirta o empregado. Se ainda assim ele continua descumprindo essa norma, suspenda o empregado. E, por fim, demita-o por justa causa. Na verdade, a punição por justa causa é a pena mais grave que se tem dentro de uma relação de trabalho. Mas mais do que uma pena, nessas circunstâncias, ela pode estar salvando uma vida. O empregado que se recusa a usar um equipamento de segurança, que é obrigatório, ele não está fazendo apenas um mal para si. Ele está fazendo um mal para si, para sua família, para a saúde financeira da empresa, que se ele sofreu um acidente, a empresa vai ser penalizada, como já falamos aqui sobre isso, e mais, ele vai estar fazendo um mal para toda a sociedade. Então, talvez demiti-lo não seja, assim, uma punição tão grande para ele, porque perdendo o emprego, talvez nós estamos salvando uma vida. Doutor Paulo, será que o senhor, juiz do trabalho, o senhor deve lidar com isso toda hora? Já houve caso em que a demanda ditava isso? Olha, ele vai à justiça, está querendo receber, eu vou ter que pagá-lo, mas eu não vou pagar porque eu dei o equipamento e ele que não quis usar. Eu estou fazendo essa pergunta que no período que eu advoguei, eu vi casos parecidos assim. Então, o que o senhor coloca é que a obrigação de fazer usar é do empregador. É do empregador. Ele, pela norma, ele não deve apenas fornecer o equipamento, ele tem que exigir o uso do equipamento. E só com essas duas providências é que ele vai se eximir de responsabilidade. E tenho julgado muito fatos que revelam que o empregador que negligenciou e outros que o empregado negligenciou. E aí nós temos que encontrar uma fórmula de bem decidir isso. Mas aí eu repito, quando se chega nesse momento, nesse estágio de um processo, muito já se perdeu no caminho. E aí eu volto ao tema principal da nossa conversa. Isso não poderia ter sido evitado? A resposta é sim. Nenhum acidente de trabalho é aceitável, porque todos eles podem ser objeto de prevenção. É interessante. Tem uma coisa que chama a atenção. Se eu tenho menos acidentes, eu tenho menos custo. Se eu compro o equipamento correto e obrigo o meu colaborador a usar o equipamento, eu também tenho menos custo. Eu trato a vida dele com muito mais carinho, eu dou segurança a ele. Por que é que ainda pode haver o caso de negligência do empregador? Talvez seja o que nós falamos agora há pouco, a tal da economia, baixar custo. E aí você diminui o custo com equipamentos que não são confiáveis e ainda assim há o acidente. O senhor vê esse tipo de ligação, doutor Paulo? Eu acho que me perdoe a expressão, talvez seja um pouco forte, mas eu vou dizer, se se pensa assim, estamos tratando de uma economia burra. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. E, infelizmente, ela só vai trazer malefícios para todo mundo. Então, o que eu penso é que nós ainda temos arraigado aquele conceito de que o trabalho pode se dar de qualquer forma, e nós negligenciamos isso, e depois, quando se chega no momento de se resolver isso judicialmente, aí não vai mais resolver, as desculpas não serão aceitáveis, e uma condenação ou um pronunciamento de que A ou B é culpado, não vai trazer a reparação. Eu normalmente faço um exemplo, uma analogia de uma relação de trabalho com um casamento.
Nós temos o período do namoro, o período do noivado e o período do casamento propriamente dito. Temos vitórias, alegrias e temos dificuldades. E no momento de uma separação judicial, aí ninguém sabe o que vai dar. Cada um quer uma fatia do patrimônio, briga-se pela guarda dos filhos, um não quer compartilhá-la com outra. Temos vários problemas nesse sentido. Com o trabalho é a mesma coisa. A relação dura um período... Começa no recrutamento, ambos querem. Um precisa do trabalhador e o trabalhador precisa do emprego. Você passa por um período de experiência, onde todos vão tentar demonstrar a sua importância e imprescindibilidade, e depois nós temos as alegrias, os dissabores de um cotidiano de trabalho, porque ficamos, por certo, muito mais tempo nos nossos postos de trabalho do que em nossas casas. É que fazem parte, né, Edu? E faz parte da nossa consciência, do nosso ser humano. E quando há ruptura desse contrato de trabalho, nós temos podemos ter os mesmos dissabores do rompimento de um vínculo matrimonial. Nós podemos ter aí acusações de assédio, nós podemos ter acusações de não fornecimento de equipamento, e quando isso transborda num processo judicial, as desculpas não são aceitáveis. Porque se vai pedir um julgamento. E o julgamento se dará, Vicente, nos termos da lei. E aí, as concessões gratuitas, as concessões que foram feitas, isso não resolve. Eu peguei uma frase para vir conversar com o senhor, que eu queria que o senhor comentasse sobre ela. A frase diz o seguinte: o número de funcionários afastados é preocupante e mostra a sociedade como uma criadora de uma legião de incapacitados. É muito forte isso? Está muito pessimista essa frase? Ou é assim que o senhor vê isso? Eu acho, Vicente, que essa frase ela está muito suave. Que isso, doutor? Ela é muito estamos suave. falando aqui de uma criadora de uma legião de incapacitados. É isso que nós somos, e talvez mais. Que é isso? Nós estamos não só gerando uma legião de incapacitados, como nós estamos criando também uma legião de pessoas que morrem em razão do trabalho. Juína, e me lembro muito bem, já tive aqui antes, quando ainda não tínhamos uma justiça do trabalho e trouxemos isso de forma itinerante. Os trabalhadores, empresários daqui tinham que se deslocar a Cuiabá para ter acesso à justiça do trabalho. A primeira audiência trabalhista feita nesse município de Juína fui eu que fiz. E tenho orgulho disso. A presença do Estado hoje aqui, com uma unidade jurisdicional, é uma conquista, é um avanço para toda a sociedade de Juína e dos municípios que compõem a nossa jurisdição do trabalho. Mas mais do que isso, nós precisamos é que o Estado, ao se fazer presente, ele também atue de uma forma muito rigorosa para evitar que essas mazelas continuem acontecendo. E naquela época eu me lembro bem que o maior número de ações que tínhamos eram da indústria madeireira, que é a primeira, que ela vem para desbravar, para tirar a madeira. E aí nós temos exemplos muito graves, porque a atividade madeireira é uma atividade de alto risco, porque expõe o trabalhador ao trabalho com máquinas e com máquinas que cortam, que serram madeiras, e ao mesmo tempo cortam e serram membros, e ao mesmo tempo matam pessoas. E aqui, quando nós analisamos o trabalho com a utilização de maquinário, que nem sempre é certificado, que às vezes é negligenciado na sua manutenção, nós temos uma legião de mortos. De 2011 a 2013, 601 pessoas morreram trabalhando com máquinas. Amputações, nós tivemos quase 14 mil amputações nesse período. Fraturas, quase 42 mil fraturas. Ou seja, nós temos 270 fraturas por semana vinculadas ao trabalho com maquinários. Isso nós estamos falando do Mato Grosso? Do Brasil. Ah, do Brasil. Do Brasil. Mas ainda assim o número é alto. O número é alto sobre qualquer aspecto. Se você colocar aqui
Nós temos 221 mil acidentes só com máquinas no Brasil. 221 mil acidentes em 3 anos. São números inaceitáveis. Nós vivemos, Vicente, nas relações de trabalho, indicadores estatísticos de mortes e adoecimentos como se estivéssemos diante de uma guerra civil. Então, quando nós olhamos a televisão e vemos que há atentados terroristas que matam 10, 20, 30 pessoas, nós olharmos para a nossa relação de trabalho, dentro do nosso ambiente, nós vamos dizer assim, nós estamos mutilando mais e matando mais do que eles. É mais sério do que a gente imaginava. Bom, doutor Paulo, eu gostei muito de ter conversado com o senhor e foi muito bom que o senhor, de certa forma, acaba sendo um alerta da seriedade com que deve ser tratada a relação empregador-empregado. Nós temos aí o finalzinho do programa, eu queria deixar alguns minutos para as suas considerações finais, já lhe agradecendo muito por ter vindo conversar conosco. Vicente, eu que agradeço o convite, o seu convite muito amável, à TV Record pela oportunidade de conversarmos, de dialogarmos, aos seus ouvintes pela paciência e dizer que foi muito bom ter voltado a Juína. Digo que acidente de trabalho é falta de prevenção. Sejamos todos nós profissionais nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, seja empregado, seja empregador. Nós precisamos tratar desse assunto com a seriedade e serenidade que precisa ser tratada. Nós não podemos conviver, como bem disse você, com uma legião de pessoas adoentadas, lesionadas, mortas. Se nós nos conscientizarmos disso, talvez nós vamos conseguir ser pessoas mais evoluídas e mais felizes nas nossas relações interpessoais enquanto seres humanos. Não dá mais para conviver com números de guerra. Paulo. Eu que agradeço. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Tivemos a honra de ter conosco Sua Excelência, o juiz Paulo Brescovici. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. Muito obrigado ao doutor Paulo mais uma vez por ter vindo conversar conosco. Espero você no próximo sábado, Cidade Revista. Muito obrigado e até lá.